Tá todo mundo? Será? Falta a Cris. Voltando. Falta a Cris. Então. Ah, voltaram. Olá! Voltaram. Pessoal, ó, já são 17 horas e 58 minutos. Eu vou, assim, finalizando aqui, na verdade, mais uma vez refrisando aí, e o meu temperamento na última reunião com o secretário de Cultura. Na verdade, a minha intenção, no dia seguinte, eu conversei com ele pelo WhatsApp, agendei através da secretária dele também uma reunião presencial, mas eu tive outros compromissos aqui no trabalho e eu não consegui estar presente, mas a minha intenção era levar esse documento para mostrar também que, na verdade, é um documento que ele precisa ser lido logo no início de uma eleição de nova diretoria, né? Ele, o regimento interno, depois todos os outros que fazem parte também, que são tão importantes, mas esses aí dizem o que de fato é o trabalho prático do conselho, né? Assim, como eu sempre converso com a Joyce, né? O conselho ele não se limita aqui, né? Das 4 às 6. Na verdade, ele continua amanhã no WhatsApp, a gente vai tendo esse trabalho no grupo. Pessoal, fez isso, não fez, deu certo, não deu. E qual é o trabalho que precisa? Precisa na secretaria, porque tem que fazer tal situação. A Joyce quer falar, né? Queria só pegar o gancho aí de você falar que o nosso trabalho não encerra agora quando a gente desliga a câmera da reunião, para também salientar o que está muito bem expôs, assim, gente, a gente trabalha incansavelmente pelo conselho e para o conselho, então é muito triste quando a gente marca uma reunião que está agendada desde lá de janeiro, e aí a gente vê que todo mundo coloca N compromissos acima da reunião do conselho, e a gente tem praticamente quase todas as reuniões com as mesmas pessoas. A gente tem setorial aqui que a gente a pessoa não aparece. Então, assim, quando a gente vai para montar uma reunião dessa, o Igor já agendou a reunião no Zoom, já colocou no Facebook, o Almir monta a pauta, me manda, eu subo essa pauta, mando por e-mail para todo mundo com 2 dias de antecedência, como mando o regimento. Aí eu mando no grupo falando, dá uma olhada lá, porque eu mandei e-mail. Então, assim, é um aviso. A gente tenta divulgar o máximo de informações que chegam da secretaria, de oficinas, de coisas legais. A gente manda por e-mail para vocês. Vocês estão representando um coletivo. Vocês precisam criar esse hábito de levar essas informações para frente. A nossa página do Facebook do Conselho, metade dos conselheiros não curtem a nossa página, metade dos conselheiros não seguem a página da Secretaria de Cultura. Então, assim, a gente tem um puta trabalho, agora a gente vai sair daqui, o Igor vai subir essas reuniões no YouTube. Eu, semana que vem, vou ouvir toda essa reunião de novo para redigir uma ata, que eu tenho que mandar por e-mail para vocês para aprovar. Então, assim, é um trabalho voluntário e cansativo, exaustivo. Vocês mandam pauta, que vocês divulgam, que vocês vêm para a reunião e interagem com a gente. Então, isso é o importante. É isso que fomenta a cultura. Se a gente se distanciar, não tem sentido do conselho existir. Exato. Eu reforço as palavras aí da Joyce. Reforço aí as palavras. Eu quero artista, tá? Eu represento aqui o público, porque eu sou funcionário da Secretaria de Educação, e aí lá eles, quando fala de Conselho de Cultura, eles lembram de mim, porque eu estou envolvido com teatro, estou envolvido com dança, estou envolvido com oficinas, eu levo crianças para dentro do teatro, e por aí vai, né? Tem uma série de situações que acontecem eu envolvendo as pessoas. Então, é um desejo que eu tenho, né, de estar aqui, de fazer isso que a Joyce está falando. Vamos democratizar as informações, vamos levar as informações para as pessoas. E isso torna-se, inverte um papel, né? A gente acaba sendo um papel de chato, né? O artista sendo chato, porque vira burocrático. Você tem que trazer documentação, você tem que cobrar postura, você tem que pedir reuniões. Então, assim, acima de tudo, eu queria fazer essa fala também que
existe um comprometimento artístico da minha parte, né? Assim, porque se não fosse esse meu ímpeto da arte, do artista, eu não estaria aqui, né? Porque a gente tem tantas outras coisas na nossa vida, de trabalho, de família, de tudo. Para que a gente estaria aqui em reunião pensando numa cidade? Como eu bem disse, os grupos de cultura têm com 30, 35 pessoas. Então, assim, né, qual o sentido de tudo isso? A gente precisa estar aqui por um motivo. E esse plano de cultura, ele norteia os nossos desejos internos. Como eu quero uma readequação do Teatro Cacilda Becker, como eu quero que tenha um espaço que tenha múltiplas culturas, como eu quero que tenha escola de teatro técnico, cursos livres, oficinas. Quero muito. Então, eu tenho que estar aqui. E volto naquela situação, né? Conhecimento é tudo. A gente precisa conhecer esse movimento. Então, de 2013 para cá, em Pirassununga, essa questão com a cultura modificou. A Joyce, até a gente conversou sobre isso esses dias, né? Que antigamente era aquele formato, batia lá na porta da Secretaria de Cultura, e aí, tem alguma coisa para eu fazer? Então eu venho, você me paga. Hoje não é mais assim, hoje tem um plano de cultura para ser seguido. E ele não vai cair nunca, gente. Então, assim, depende da nossa família, ajudou tanto de todo mundo. E a ONG já não está mais atuante. Né? A gente sabe aí da questão das parcerias que tinha, que foram encerradas. E aí, se eu não me engano, as duas conselheiras nossas que estavam ligadas, representando a ONG, foram demitidas. Então, assim, eu acho que automaticamente elas acabam deixando de ser conselheiras, né? E aí, assim como outros, né? Nós vamos ter que repensar essa questão. Então, pegando isso, é outra questão. A gente não tem como saber se a pessoa foi demitida, se a pessoa está ativa ou não. Custa mandar um e-mail dizendo, olha, gente, fui desligada, não representa mais a minha instituição. A gente abre um chamamento e substitui. Daisy. A parceria da entidade com a prefeitura foi encerrada, mas a entidade continua, tá? Ela existe. Né? Então, independente de ter ou não uma parceria com a prefeitura. Agora, com relação às funcionárias, uma eu sei que de fato não está mais lá e a entidade deveria ter comunicado, né? Mas a gente pode fazer o sentido oposto também e pedir para que a entidade coloque outras pessoas e que informe ao conselho quando houver mudança, né? Enfim, Perfeito. É que a pessoa que saiu da entidade era justamente a coordenadora, então acho que quem tinha, provavelmente talvez até tenha passado batido, ela não informou alguém que ela era conselheira, né? Pode ser isso, não sei também, tá? Sim. Mas a gente pode oficiar a entidade, sim, mas eles continuam, pelo menos em tese, ativos, tá? E daí a importância, né, de quem não conseguiu acompanhar na ocasião, mas a gente fez toda uma revisão, né, do Sistema Municipal de Cultura, que inclusive fala dessas questões dos conselheiros, representatividade, presença. Depois nós vamos ter que ver regimento interno dessa questão da ausência, né? Uma vez eleito o conselho, se não aparece, como é que nós vamos atuar, né? Precisa rever essa questão. Mas é isso, gente. Vai subir ela também. É importante esse conteúdo e eu acredito que nós vamos ter um trabalho aí de finalização de coletivo, né, no final desse ano, trazendo esse legado, né, de rever alguns documentos que são importantes, de rever um plano de cultura e vamos colocar as coisas para caminharem, tá bom? É extraordinária ou não? A gente lança lá no grupo. Vamos ver. Nós ficamos aí com algumas pautas assim a ver, até o Thomas teve que sair mais cedo, ele pediu para a gente tirar as pautas dele de hoje. Eu gostaria de saber se mais alguém tem alguma coisa para colocar. Estamos abertos, vamos conversar. Surgiu alguma dúvida? Vocês falaram muito difícil, não entendi alguma coisa. Pergunte quantas vezes forem necessárias para entendimento. A gente precisa disso. Joyce, só para constar que o Léo Rosinho está presente aqui, já também no finalzinho. Ah, né? Menino! Chegou nos 47 do segundo tempo, né? Mas é só para constar que está aqui presente. Ai, gente. Então, na verdade, eu entrei, só que aí meu telefone começou a tocar e não parava, eu não conseguia. Ô, Léo, bem-vindo, né? Mas até logo, na verdade, a gente está encerrando, mas o conteúdo da reunião foi muito importante. Eu peço que
carinhosamente, assim que o Igor subir ela, você puder dar uma verificada, mas a gente releu todas as metas do plano de cultura e eu trouxe uma relação aí com a última reunião que a gente teve, que eu e o secretário, né, tivemos um posicionamento diferente em relação ao plano de cultura e as ações que estão acontecendo, né? E aí eu vim fundamentar aquela minha fala com esse documento. A hora que eu entrei, que era um pouco antes das 5 horas, vocês estavam lendo esse documento e eu acompanhei um pedaço com as metas de 2020, algumas 2023 e umas 2026. Isso. Só que essas metas a gente tem que rever mesmo, porque a gente tem que tentar enquadrar isso aí nessa nova realidade. Então, e na verdade é assim, a necessidade surgiu porque na última reunião a gente trouxe à tona essa questão no caso da artesão, né? E não é o que o plano diz, né? O plano fala que tem que ser um espaço de múltiplas culturas. Então é nessa questão que a gente trouxe também, mas se você puder depois dar uma verificada com a sua experiência também, acho que a gente vai ter um bom legado aí no final de conselho, né? Porque no finalzinho do ano aí a gente já entrega a diretoria para novos conselheiros. O pessoal, eu só não sei se vocês leram ou eu perdi, a Deise comentou no chat lá que a questão da entrega do PPA é até dia 10 de julho. 7 de julho. 7 de julho, isso. E aí o PPA tem que estar em acordo com os planos, né? No caso da Secretaria, tanto o plano de cultura, que é o nosso, quanto o plano de turismo. Vocês verificaram com a Secretaria como conduzir esse plano? Porque esse plano ele é muito importante para os próximos 4 anos. O que não constar nele é muito difícil ser aplicado depois se não tiver em acordo com o plano de cultura, né? E o que a gente faz, então? O certo era vocês se reunirem. É que assim, ó, enquanto secretário, eu montei todo o planejamento de 4 anos para a secretaria, pensando em orçamentário financeiro, e estou levando ao conhecimento do Comas para ver que o Comas é o Conselho de Assistência Social para ver as necessidades deles, para a gente tentar enquadrar isso, porque eles têm uma parte destinada do meu orçamento. Então, vocês poderiam ver com o William como que vocês vão encaixar esse plano de cultura. A gente faz um e-mail para ele solicitando essa análise? Na verdade, vocês podem solicitar uma reunião, solicitar quais são as ações que estão sendo preparadas dentro do PPA para o plano de cultura. Uhum. Tá certo. Então, Ok. vamos pensar em formalizar um comunicado. Uhum. O PPA ele é o norte da administração pública dos próximos 4 anos. Ele sempre adentra no primeiro ano de gestão, né, do próximo mandato. E aí tudo, orçamentário financeiro, ele tem que estar previsto lá, de acordo com os planos municipais, de acordo com o plano de governo que foi apresentado pelo chefe do executivo durante a campanha. Que tem que estar em acordo com o plano de cultura. Sim. Com plano de ações, né? Isso, todo o plano de cultura, ele tem que ter um embasamento orçamentário financeiro. Sim. Então, nós vamos tentar esboçar. Eu entendo que seja melhor formalizar um e-mail, né, solicitando essa ou reunião, ou consultoria, a gente marca uma extraordinária também com o secretário para ele trazer isso e a gente compilar, né? Assim, olha, isso está dentro do plano, isso não, como que a gente faz para trazer junto, né? Porque se você tiver só o plano de cultura propriamente dito e você não tiver um provisionamento orçamentário financeiro, não consegue executar. Uhum. Entendeu? Aí realmente não consegue. Até porque todas as metas do nosso plano super ultrapassam o orçamento da secretaria. Exatamente, por isso que tem que verificar a disponibilidade orçamentária financeira. Posso falar? Sim. Desde seu microfone está ruim, eu não estou conseguindo ouvir. Melhorou? Uhum. Eu vou aí acho que fica melhor, tá? Isso. Aí.
o secretário é conselheiro, né? Então, é o conselho informando um conselheiro. Eu acho que uma reunião extraordinária, o conselheiro municipal de cultura, ele não está fora, né, desse espaço. E adequar isso com ele em reunião do conselho. Né? Porque senão fica aquela impressão, assim, eu pelo menos tenho essa sensação de que o conselho é um e o secretário, não, né, e ele faz parte. Né? Ele está aqui Presidente. ordinária e conversar no espaço do conselho. Né? Eu acho que é o ideal, ao invés de oficiar como se nós fôssemos de um lado e ele do outro, né? É uma coisa minha, assim, né? Se ele não fosse conselheiro, tudo bem, mas ele é, então ele está junto com a gente nisso, né? Então, E é isso. então que uma extraordinária com a gente. E essa Ô, extraordinária. gente, deixa eu tirar uma dúvida. Ah. Esse negócio não tem que ser até dia 7 de julho? Provavelmente já deve estar encaminhado o PPA dele. Assim, gente, Então, na verdade, tem que marcar uma reunião com ele para ontem. eu entendo o seguinte, um gestor, quando ele vai fazer, não estou falando de gestor secretário, tá? Quem quer que esteja responsável pela elaboração do PPA, que não é só o secretário, ele conta com uma equipe para isso, né? Eles têm que estar atentos a esses planos municipais, né? E ver quais são as ações, e óbvio, aí a gente já conversou até sobre isso em uma reunião lá atrás, né? Olha, não dá para cumprir essa meta, né? Então, olha, gente, conselho, essa meta, por conta disso, da questão orçamentária, da pandemia, nós não vamos poder cumprir, a gente vai deixar para depois, enfim, tudo é conversado, né? E escrito, né? Tem que ser oficializado, porque palavras voam, né? Até como o Almir disse, ano que vem a gente não está mais aqui, são outros conselheiros, e aí tem que saber o que foi feito, né? Isso tem que ter registro, tem que ter uma história, né? Nesse conselho, para que quem chega possa dar continuidade, né? E não ficar perdido a hora que assume um colegiado. Então, tem que ser oficializado por conta disso. Mas é que a gente não é cultura da prefeitura avaliar, analisar planos para fazer PPA, enfim. São coisas que vão mudando aos poucos, né? Eu acho que a gente está começando, então acho que vale a pena chamar o secretário conselheiro, né? E fazer uma reunião do conselho e conversar com ele. Eu só queria fazer um adendo, quando a Joyce fala que tudo que está no plano não cabe no orçamento da secretaria, isso tudo foi pensado quando a gente mexeu, quando fez da primeira vez, quando mexeu de uma segunda, que assim, tudo que tem num plano municipal de cultura não precisa depender do dinheiro da secretaria, gente, é para isso que tem parceria. Né? Quando tem escrito lá no nosso plano que a cidade até 2025 tem que ter um curso técnico de teatro, quem disse que precisa construir uma escola com todos os tijolos, nananã? Pode ter a sacada que o William teve, que é trazer para o município um curso técnico de teatro pela ETEC, que já existe, né? Onde vai ter contratação de profissional na sua cidade, onde você vai ter esse curso. Assim, é só um exemplo. O fato de estar ali não quer dizer que tudo tem que caber na dotação orçamentária. Tem que caber, o que eu quero dizer assim, tem que ter o plano. Quem é que vai ser o parceiro? Né? Vai vir através do Estado. Vai vir porque a gente tem um patrocinador, sei lá, o Centro Cultural vai ser patrocinado pela Indústrias Miller de bebidas. Estou dando só um exemplo, tá? Porque não tem absolutamente nada nessa direção. Mas, porque se a gente for pensar em questão orçamentária, não teria 78 metas, teria 2. É verdade. Sempre se pensou nisso. E aí, quando mudou de governo, a contestação na época, inclusive, pela Estela, era esse. Isso é um absurdo, nenhuma secretaria vai ter dinheiro para isso. Assim, mas não está escrito que tem que ser dinheiro só da secretaria. Você acha que a festa de Barretos, do peão, sai do bolso da Secretaria de Cultura e Turismo? Não, sai do bolso da Brahma, gente. Eles arrumaram um patrocinador que injeta, né, coloca dinheiro nisso, É assim. Exato. Né? A gente tem que sair um pouco da caixinha de não cabe na dotação orçamentária. Cabe no seu calendário? Você consegue executar? Então vamos arrumar meios para executar. Né? Em termos... Eu acho que a gente tem muita coisa que a gente tem que fazer mesmo com a meta atrasada e não refazer a meta, porque a hora que a lei foi aprovada, o plano tem 10 anos para se cumprir.
Senão a gente vai viver, muda conselho, troca conselho, o que a gente faz? Muda a meta. Ah, porque a realidade é outra. Sempre será outra. Se a gente não correr atrás, porque assim, quando olha aquela lista, dá um desespero, né? Sim. Porque fala, meu, não vai dar conta de tudo isso nem lascando. Só que daí você olha e fala assim, ah, isso daí pode juntar junto com isso que já está acontecendo. Ah, esse daqui já rolou. A gente que não deu nome aos bois, né? Não colocou ali que já foi, por exemplo. Sim, porque, por exemplo, aquela Então, articulação de levar crianças ao teatro e ensinar o comportamento já é o que eu faço. E eu também faço isso com os educadores, dentro das unidades. Vou lá, falo, explico. Claro que tem que ser mais intensificado, né? Mas aí já acontece, só não é tabulado. exato. No sentido prático, se a gente marcar uma extraordinária, a gente vai ter esse tempo hábil. Acho que essa data 7 de julho apavora, né? Porque, na verdade, tem uma semana e 3 dias. 12 Ô, dias. gente, mas assim, ó, quando eu disse para vocês que tem que pensar no que for financeiro, é somente pensar o que realmente for de custo, tá? O que for envolver dinheiro da secretaria. Porque depois eles vão responder o seguinte, ó, ai, não consta no PPA, não tem como executar. Aí 4 anos vocês vão ouvir isso, entendeu? Mas você acha que se a gente marcar uma extraordinária, então é funcional? Olha, a gente precisa falar sobre o PPA. O que vocês estão colocando aí? Tem a ver com o nosso aqui? Dá para ser Pode feito ser, isso? só que é urgente. Ô, Porque, assim, gente, ó, eu acho, pela primeira vez na vida, eu vou opinar o oposto do que eu sempre opino. Eu acho que a gente tem que bater na porta. Não vai funcionar se for online. Porque hoje tem o deputado, amanhã tem o Sebrae, depois de amanhã tem o Poupa Tempo, antes de ontem tem o negócio do Covid. Então tem outras coisas atropelando, porque o nosso secretário de Cultura agora enfrenta outras frentes, porque trouxe tudo isso para si de uma secretaria para outra, e para ele, né, para a gente conseguir essa prioridade por conta de tempo, eu tô achando que vai ter que ser uma reunião presencial com ele na secretaria. Ou tô doida? É uma coisa que é dura a gente ter que acabar falando algumas coisas, mas é que a carroça não pode puxar. Deveria ter feito a partir do plano municipal. A gente não tinha que estar informando, ou pedindo, ou conversando com alguém para que isso fosse feito, porque esse é o trâmite, né? Você faz um programa, você faz os planos municipais, você faz os seus projetos e as suas ações de acordo com aqueles planos. É assim que deveria funcionar, né? Então, assim, eu continuo falando, a gente conversa com o secretário, a gente conversa com o prefeito, então daí a gente informa a Câmara e solicita para que eles atentem, e não só com relação à cultura, não, eu falo de tudo, para que eles atentem na hora de aprovar ou não esse PPA, se essas ações estão de acordo com os planos municipais. Se não estão, a prefeitura pode se justificar e dizer, olha, esta ação vai custar X, no momento nós não temos, né? Mas isso tem que ser transparente, né? Por que essa meta não será cumprida nos próximos 4 anos? Por que essa meta não foi cumprida nesse ano e por que nós escolhemos outras metas, né? Eu acho que, aí é que eu disse, não é uma vontade do conselho, é uma lei. Passou pelo Conselho, passou pelo Poder Público, porque ela é de autoria do Poder Executivo, passou pela Câmara de Vereadores, então não pode ser simplesmente negligenciado. Se o PPA não tiver de acordo com o plano, cabe à Câmara rejeitar o PPA e mandar devolver lá e falar assim, olha, adeque ao Plano Municipal de Cultura ou justifique. Eu acho que é isso. mas, Deise, você sabe que na prática não é isso que acontece, né? Na prática, infelizmente, não é isso que acontece. Quem faz não se atenta a isso, tá mudo. Eu não estou te ouvindo. Deixa eu desligar a câmera. Pronto, agora fica melhor. Assim, ó, na prática, isso não acontece, né? Aí eles acabam mandando alguma coisa que não está dentro do plano, e aí isso é aprovado, e aí vira aquela luta. Então, sei lá, a minha opinião é talvez tentarem conversar, sei lá. Acho. Foi a primeira, inclusive a primeira. Acho que se não der, a gente informa, olha, não está de acordo. E aí, se não der, daí a gente vai para a Câmara Municipal. E bem claro, gente, não estou falando especificamente da Secretaria de Cultura, tá? Isso é, como o Léo disse, como eu já coloquei lá atrás, infelizmente é uma cultura organizacional da gente, na prefeitura, né? Eu faço o PPA da minha secretaria,
secretaria para que isso acompanhe, é mentira. É mentira. Por quê? Porque eu não tenho quem chegue para mim e diga assim, Deise, olha, tá vendo? São muitos planos afetos a direitos humanos, né? Então, se não tiver alguém, e geralmente um conselho dizendo assim, Deise, ó, tem essa meta, Deise, a gente não consegue equacionar tudo isso, né? Então, não é no sentido de ele tem que ser auxiliar do poder público, e é a principal função de qualquer conselho, na elaboração das políticas públicas. E o PPA é uma política pública, e o plano municipal é uma política pública, né? Então, a gente fazer a nossa parte de levar isso para o secretário, se acharem por bem para o prefeito, enfim. E se acharem por bem, vamos mais para cima. É isso. Entendi. Então, vocês acham que a gente manda um e-mail para a secretaria solicitando uma reunião com o secretário? Acho legal. E aí Isso. ele vê na agenda dele a disponibilidade dele. Antes desse prazo terminar, né? Que é dia 7, é isso? Dia 7 a gente entrega na contabilidade, tá? Ele não vai no dia 7 para a Câmara Municipal, depois tem todo um processo interno. Uhum. Na verdade, tem que ser o quanto antes, porque a secretaria tem que finalizar também os trâmites internos, né? Sim. Então, marcar uma reunião. A gente já precisa ver essa reunião na segunda-feira para marcar para ontem. Mas que é complicado, né? Assim, é muito moroso tudo isso, porque aí quando se tem pressa, a gente não tem o secretário na reunião, não tem ninguém representando ele, né? Que seja a sua suplência aí da secretaria, enfim. Uhum. Você não dá conta de tudo, porque não tem que dar também, né? Então, não adianta. Na verdade, eu não tenho conhecimento, porque na semana passada, na segunda-feira da semana passada, não, na segunda-feira, da semana, já nem sei. Na segunda-feira ele falou, ó, vamos nos reunir para a gente também discutir alguma coisa relacionada à legislação da Casa do Artesão e sobre o PPA. E aí, tipo, a reunião foi na segunda, marcou para quarta, mas aí, na quarta não, marcou para terça, mas aí eu não lembro o que aconteceu, que houveram outros compromissos, ele teve outro compromisso, essa reunião acabou não saindo. Mas tem acontecido sempre reunião de equipe na Secretaria de Cultura às segundas-feiras, não é? Isso, toda segunda-feira de manhã. Então, a gente, como conselho, tem que mandar esse e-mail agora no final de semana, em algum dia, né? Elaborar esse e-mail. E aí, você, enquanto funcionária da secretaria, sei lá, que ou recebeu esse e-mail, ou tem conhecimento que está na reunião, consegue colocar isso na reunião com a equipe da segunda-feira. Consigo pôr na reunião segunda-feira com ele. Isso existe como uma prioridade, né? Então, faz o seguinte, no final de semana. Texto bem breve. A gente manda esse e-mail para a secretaria. Eu chamo quem que cuida lá, Joyce? A Laira? A Laira. Eu vou chamar a Laira, porque ela é conselheira nossa, e assim, Laira, querida, preciso de uma força sua. Esse e-mail tem que ser aberto na segunda-feira e ser levado à frente o mais rápido possível para a gente ter esse retorno. Beleza, acho que é isso. A gente já começou às 4 da tarde, então já são 6h26. Logo mais o Igor sobe essas reuniões aí pra gente, dá para conferir também. E agradeço mais uma vez a presença de todos. Boa noite, bom final de semana. Obrigada, gente. Tchau, gente. Beijos. Tchau, pessoal. Bom final de semana, se cuidem. Bom final de semana para quem tem. Machado tá mandando bom final de semana também. Beleza, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau.